Olá, estamos ao vivo. Vamos esperar aqui o Instagram informar os seguidores que a gente está iniciando essa live, esperar também o Alceu, o Thiago entrarem, que são os nossos convidados, para falar de um tema super importante, que é o avanço da degradação ambiental. Aquela frase alarmante. Opa, acho que nós temos o Alceu por aqui já, vou colocar ele. Alceu, deixa eu aproveitar, né, para te agradecer por ter aceito o convite. Eu sei que são tempos difíceis, o assunto é delicado e tô doida para te ouvir. Sei que você é um super especialista, faz um trabalho super legal. Faz anos já que eu acompanho De Olho nos Ruralistas. Então, em primeiro lugar, eu queria te agradecer pelo seu tempo e começar, né, já te jogando, passando a bola e jogando a bomba para você. O que você achou? Qual a sua percepção daquela fatídica frase que a gente ouviu na reunião ministerial, no vídeo, né, que foi publicado semana passada, de que o coronavírus, a pandemia, a crise seria o momento ideal de passar a boiada? Eu até anotei algumas das muitas coisas que eu comecei a estudar, como, por exemplo, as exonerações no IBAMA, a anistia para desmatadores, entre outras ações que foram rolando nesse curto espaço de tempo. E eu queria que você comentasse para a gente essa frase do Ricardo Salles, do ministro do Meio Ambiente, e que se você pudesse fazer o que está rolando em relação a essa pauta durante a pandemia. Então, bom, primeiro, boa noite a todos os internautas e agradeço pelo convite. O tema realmente é crucial por vários motivos. Bom, a fala do Ricardo Salles, claro, ela explicita, ela tem esse mérito, né, de explicitar algo que existe, que é a realidade e que se ele não tivesse falado com todas as letras, né, ainda ao lado de lá da força ficaria negando que é assim. A partir do momento que ele explicitou, bom, primeiro teve a reação da sociedade civil, das organizações ambientalistas, de parte da imprensa, inclusive de parte da grande imprensa, que nem sempre está atenta a isso. E, ao mesmo tempo, algo muito interessante que é bom ressaltar desde já, Malu, houve já reações favoráveis ao Ricardo Salles, desagravos, seja dos industriais do Pará, seja de um pool hoje que, né, publicou anúncio de página inteira. No Estadão era página 5, uma página muito nobre. Cara, portanto, em apoio às políticas do Ministério do Meio Ambiente, que são políticas destruidoras, em resumo é isso. Uma de nossas repórteres, eu coordeno, né, o De Olho nos Ruralistas, que é um observatório sobre agronegócio no Brasil, um observatório crítico desse modelo hegemônico, e a repórter, a Ludmila Balduino, ela fez um levantamento exatamente sobre um levantamento sobre os 2 meses do Ricardo Salles durante a pandemia. O que ele fez do dia 11 de março até o dia 11 de maio? Os 2 meses de pandemia conforme o decreto da OMS, da Organização Mundial da Saúde, sobre isso. E os dados são muito interessantes, porque eles dizem muito pouco em relação à preservação do ambiente, muito pelo contrário. Foi uma agenda da distração e da destruição. Distração, por um lado, entre aspas, né? E falando ironicamente, porque foram inúmeros os dias em que o senhor Ricardo Salles tinha agenda remota, ou não tinha agenda, não teve agenda. Quer dizer, em plena pandemia, em pleno pandemônio, o senhor ministro do Meio Ambiente teve uma agenda muito mais tímida que, por exemplo, da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, sem entrar no mérito ainda do que cada um está fazendo. E em meio a isso, muitas viagens para São Paulo, muitas estadas em São Paulo às sextas-feiras, não é?
encontro com colegas ruralistas e tal. Então, é isso. A agenda do Ricardo Salles é essa, só que, importante, Ricardo Salles não representa apenas Ricardo Salles. Ricardo Salles representa boa parte do PIB brasileiro. Essas pessoas, essas instituições, não só do agronegócio, empreiteiras, sindicatos construtoras, imobiliárias, essas instituições que assinaram esse anúncio pago, e muito bem pago hoje nos principais jornais brasileiros, elas assinam essa destruição. Esse homem com óculos de tartaruga não é um extraterrestre que está fazendo uma agenda à parte do PIB brasileiro. O Ricardo Salles também é o Guedes também é o Ricardo Salles. Acho que nossa conversa pode ir muito por aí também. Muito bom. Não, estou aqui pensando em vários pontos, né? Antes, eu tenho uma pergunta um pouco mais filosófica para te fazer, que seria mais sobre esse nosso modelo de produção e o quanto que ele tem um limite, o quanto que o coronavírus expõe esse limite. Mas antes, a gente recebeu um comentário aqui falando sobre a MP da grilagem. Foi dado esse nome, que ela prevê a regularização da ocupação privada e de áreas públicas, né? E foi uma MP aí que também tentou ser passada ali meio que às pressas, às escuras, mas muita gente se mobilizou, assim, muitos artistas, influencers, ativistas. E eu queria que antes você comentasse um pouquinho sobre essa MP. Tá, bom, primeiro explicar minimamente o que é grilagem. As pessoas têm uma ideia, claro, mas, bom, grilagem eu defino como roubo de terras. Basicamente, roubo de terras. Tá? Se é um poceiro, uma terra pública que o poceiro, o pequeno agricultor camponês, ocupou historicamente com a sua família para subsistência, para pequena produção, isso não é grilagem, isso é posse. Regularizar posse é uma coisa. O que eles estão fazendo é regularizar latifúndios, grandes quantidades de terra. Ora, se é latifúndio, não é para subsistência, é para exploração e para outros tipos de exploração. E, se tratando de terra pública, seria furto se não fosse roubo. Eu falo que é roubo, portanto, porque tem embutida a violência. Tá? Seria só furto, e já seria grave, se fosse só essa maquiagem de dados, via cartório, agora via CAR, né? Via qualquer coisa, qualquer mecanismo legal para regularizar o ilegal. Mas não, o que caracteriza, inclusive, a ideia de grilagem, que vem do grilo, que se colocava um documento numa gaveta, um documento, por exemplo, eu faço agora um documento, imprimo aqui, coloco numa gaveta com um grilo dentro. O grilo vai comer as bordas, né, vai deixar aquilo mais velhinho, né? Aí depois o cara complementava. Hoje em dia ele faz no micro-ondas, e tem outros métodos, mas ele colocava no fogo para deixar mais amarelo o papel e fazer parecer que aquele documento era do século XIX, do começo do século XX, e que aquela terra roubada, na verdade, ela era sagrada, como eles dizem, né? Sagrado direito à propriedade, era dele mesmo há décadas. E, bom, então, o que existe historicamente no Brasil, e não começou nesse governo, e não começou no governo Temer, é a regularização sucessiva de terras roubadas. Essa elite brasileira, plutocrata, escravocrata, ela foi se apoderando do território brasileiro, das terras públicas, das terras devolutas, numa escala enorme, numa escala de centenas de milhões de hectares. E agora eles querem regularizar quase uma centena de milhões de hectares a mais. Aí é que está. Então, a MP da grilagem nada mais é do que uma renovação dessa prática predadora que vem de muito tempo atrás. Houve regularização de grilagem em governos tidos como progressistas, ou evidentemente muito mais progressistas que o que está aí, né? A gente tem um governo de extrema-direita, fascista, genocida, né? Mas mesmo durante os governos do PT, governo Lula, houve regularização de grilagem no Brasil.
Aí eu faço raciocínio. Quanto mais nos outros que não tinham nenhum tipo de política social, né, de retorno, de distribuição de renda, etc. Bom, e a MP, essa MP, que começou como MP, agora é um PL, agora é um projeto de lei, ela regulariza numa maior escala, com quantidades maiores de terra. Tudo bem, está em debate lá agora, o texto já não é tão radical como era, o relator é ambíguo, o deputado amazonense, que já foi do PCdoB, o atual relator do projeto de lei, tem ambiguidades, mas, de qualquer forma, evidentemente, isso é muito mais para os grandes proprietários, em tempos bolsonaristas, em tempos de genocídio, complementando o genocídio da Covid, não apenas a pandemia da Covid, mas o genocídio da Covid, complementando esse genocídio com o prêmio, com a recompensa para quem roubou terra, para quem expulsou camponeses. A ideia de roubar é isso, porque além das ações no cartório, de documento fictício, etc., eles expulsaram indígenas, camponeses e quilombolas para ficar naquela propriedade com auxílio do Estado. Com auxílio do Estado, seja na reintegração de posse, com justiça e polícia, seja com regularização, seja com incentivos fiscais. Né? Então é um pacote muito completo, que ilustra muito uma parte significativa da formação do território brasileiro, da história do país. Não, e assim, você falando, eu fiquei aqui refletindo, né? Como que essas pessoas conseguem ter toda essa influência, esse poder sobre governantes, governos parlamentares, para conseguir regulamentar aquilo que na prática é um crime. E na outra ponta, a gente sabe milhares e milhares de brasileiros de um lado que não têm terras, que, enfim, tem o movimento dos sem terras, por exemplo, que é algo que é muito conhecido, que desse lado de uma reforma agrária também é algo que virou um tabu na nossa sociedade, e de outro lado você tem uma pauta que está surgindo um pouco mais na imprensa, que é a questão da preservação de terras indígenas e de como essa população tem sido ameaçada. E aí eu queria meio que te perguntar, assim, fazer um paralelo. Eu acho que você fez um resumo muito completo, aprendi muito, acho que todo mundo que acompanhou também, a gente não sabia dessa história aí do grilo, da grilagem, de como que isso surgiu, então muito importante. E a gente meio que já tem uma noção do quanto que isso avançou, até em governos mais progressistas que tinham políticas sociais, isso sempre cresceu na história do Brasil e agora tem aí um momento, talvez auge de intensificação. Em paralelo, como que ficam essas outras duas pautas? Reforma agrária de um lado e a proteção das terras indígenas hoje. Como que você vê isso? Quais são os principais desafios e ameaças? Bom, primeiro é importante observar que essa política agrária que envolve a grilagem, que envolve a ilegalidade, portanto, né, ela é expansionista, por um lado, e racista pelo outro, supremacista. É expansionista porque esse é o movimento do capital, é o movimento da renda da terra. Para os empresários e para os rentistas manterem a grana mesmo, né? O capital é muito mais amplo que dinheiro, mas enfim. E a renda da terra, eles precisam se expandir. Então eles vão em cima de territórios que não eram ocupados, que ainda não eram ou não são privados. Aí é que está. Eles não vão brigar entre eles. Às vezes brigam também, mas eles vão invadir em cima de terras públicas, terras devolutas, terras indígenas, terras quilombolas, parques. Então, toda essa. Juntando com o Guedes, não é um ato falho, juntando com o Ricardo Salles, né, essa ideia dele de restringir leis, de desregulamentar, etc., na verdade ela faz parte desse mesmo pacote, né, de entrega dessas terras indígenas e unidades de conservação, etc., para esses proprietários, mesmo que eles tenham roubado, mesmo que a origem das terras seja ilegal e brutal.
Uma coisa para se entender também, que é de conceito, assim, é o próprio conceito de camponês, de campesinato. O que é um camponês? Por que a gente fala tanto em camponês? Que é um termo quase em desuso no Brasil, infelizmente. Mas é uma classe social que está aí, ó, desde antes do capitalismo. Claro que no capitalismo é, né, vinculada ao modo de produção. Mas assim, um camponês, ele é aquela família, né, que no limite, é um raciocínio, ele pode sobreviver daquilo que ele planta ou daquilo que ele cria. É claro, tem que ter recursos naturais, tem que ter água, e isso não é absoluto, porque tem que ter troca com outros camponeses, um planta uma coisa, outro planta outra. Mas no limite ele pode sobreviver porque ele tem terra para plantar. A gente aqui, eu e você, como é que a gente vai sobreviver? Você pode ter até um vasinho com algum manjericão, com alguma coisa e tal, mas a gente não vai sobreviver disso. 365 dias por ano. Né? A gente aqui, né, a gente tem, quando não somos os donos do capital, a gente tem que vender a força de trabalho. Basicamente é isso. Eu vendo, você vende, né, ou a gente tem o próprio negócio, tal, mas assim, a massa da população, ela precisa vender a força de trabalho. Em oposição àquele no campo, o camponês, né? Então do lado tem o trabalhador urbano ou rural, porque também tem venda da força de trabalho no campo, venda para a usina, venda para o cortador de cana, boia fria, né? Enfim, o cara que morre esmagado em silo de soja, e tem muito caso no Brasil, o cara ser esmagado pelo silo, esmagado pelo trator, esse trabalhador rural, ele compõe essa classe social que vende sua força de trabalho no campo e na cidade. O camponês não. Então, a força desses caras, a força do agronegócio, a pressão do agronegócio, que nada mais é do que o capital no campo, a força do agronegócio é de destruição, de tentativa de destruição dos povos camponeses, indígenas e quilombolas, que não são exatamente camponeses, que têm outro modo de vida embutido aí. Principalmente os indígenas, é outra história. A indígena não, tem outra visão, outra cosmovisão. Né? E então a eles interessa promover, por um lado, a destruição desses povos, a tentativa de destruição, porque eu digo tentativa porque esses povos resistem, alguns há 500 anos, né? E, por um lado, a tentativa de destruição, e por outro, a face legal, né? A face legal, institucional, jurídica, que, como a gente já viu, dialoga diretamente com a ilegalidade, com a máfia, né, com a estrutura mafiosa que é roubar terra e agredir, né, quem está lá. Só mais antes de você passar para a próxima pergunta, só dar um exemplo. Esse Curió, essa pessoa que o Bolsonaro homenageou recentemente, recebeu de cadeira de roda e tal, né, ele não era só um assassino de guerrilheiros. Né, o que já era grave, porque, né, enfim, não era nada institucional. Né, ele também participou diretamente de conflitos de terra na região do Araguaia, para além da questão da guerrilha do PCdoB. Então, assim, esse cara comparável ao Ustra, ao coronel ao Alberto Brilhante Ustra, também homenageado por esse genocida que está no Palácio do Planalto, né? Esse cara, ele fez muita barbaridade. Então é sintomático que tudo isso que a gente falou esteja acontecendo sob um governo fascista. Sob um governo que, no limite, ele assume coisas que governos fascistas não assumem. É claro que eu não estou dizendo que isso é uma vantagem, porque eles pisam no acelerador também. Mas que as barbaridades já estavam postas, já estavam. Quando eu falo de supremacismo e de expansionismo, eu vou lembrar da frase do senador Luiz Carlos Renzi, estava lá no Fantástico domingo, apareceu, do PP do Rio Grande do Sul, que em 2014, salvo engano, ele se saiu com a seguinte frase:
Tudo que não presta. É ali que está alinhado. Tudo que não presta. Índios, gays, lésbicas, quilombolas. Tudo que não presta. Então, essa frase resume o que eu estou falando. Esse pacote, esse pacote de racismo e de expansionismo, ele não começou com Jair Bolsonaro, né? Agora, é claro que a bancada ruralista, essa gente toda, apoiou e continua apoiando esse genocida. E essa, com certeza, é uma das faces mais cruéis das nossas extremas desigualdades, né? Eu sempre falo desigualdade no plural, porque não é só renda. Muitas vezes, quando a gente fala de desigualdade, o povo fala, não, é pobreza. Eu falo, não. E é isso que você trouxe. É o racismo, é o machismo, é a xenofobia, enfim, todos esses mecanismos de opressão que, como você falou, não foi o Bolsonaro que trouxe, eles estão historicamente aí na nossa sociedade, né, na construção da nossa nação, do nosso Estado, nação. Ao invés de a gente estar caminhando numa direção oposta, né, de menos desigualdades e mais democracia, a gente está caminhando para menos democracia e mais desigualdades, né? Esse é o grande projeto que está em curso e eu acho que é muito importante bater nessa tecla, assim, de que essa bancada ruralista, esse centrão, todo esse fisiologismo político de oportunistas e também dos militares, acho que é legal ressaltar que tem um papel muito importante no atual governo, são cúmplices, né, desse projeto genocida e que agora, com a crise provocada pelo coronavírus, a gente tem, assim, acho que esse processo intensificado, né, chegando até a um limite de possível ruptura ou não, a depender desses agentes que, infelizmente, controlam, né, o poder no Brasil, não de hoje, há muitos anos, né. E, Alceu, a gente tem mais uns 8 minutinhos até eu chamar o Thiago. E aí o Thiago vai falar um pouco mais do trabalho deles aqui em São Paulo e também da perspectiva dos povos indígenas. E aí eu queria fazer uma pergunta mais filosófica e também trazer uma pergunta que a Fafá Santana deixou aqui pra gente. A pergunta da Fafá Alceu, o que está sendo feito, né? Minha pergunta tem algo sendo feito de concreto para tentar barrar os desmandos, né, a palavra que ela usou, desse governo, do Ricardo Salles? E aí eu já engato na minha outra pergunta. Você acha que o coronavírus pode ter colocado um limite nesse nosso sistema produtivo destruidor, não só do meio ambiente, mas de vidas e, enfim, que a gente pode ter chegado, essa crise exponha, tipo, olha, estamos num limite, daqui para frente a gente é obrigado, né, imposto, que a gente tem que dar uma guinada aí rumo a uma sustentabilidade, colocar certos limites nessa indústria. Você concorda com essa visão mais otimista? E aí também já responde a pergunta da Fafá, se você tem visto ações contra esses desmandos, a favor desse futuro mais sustentável e menos desigual. Bom, primeiro em relação ao limite imposto pela Covid, não, assim, ele pode sinalizar pautas para a luta, né, para a disputa por território, disputa por direitos, mas em si algo que é biológico não muda a economia, não muda o modo de produção. Essa gente virá não só virá com todas as forças depois, como durante a Covid já está aproveitando para passar a boiada, né, como diz a frase do Ricardo Salles, né? Então, em relação à resistência, é claro, você tem uma frente parlamentar ambientalista no Congresso que está tentando fazer um monte de coisas, muito por pressão, muito do fato de não ter sido aprovada a MP da grilagem, foi por pressão dessa frente parlamentar e da sociedade civil. Muitos artistas se posicionaram contra, não é, a MP da grilagem. Mas também não sejamos muito, né, ingênuos, inclusive. Parte desse movimento foi de chantagem política, né? O Centrão valorizando o seu passe, né, em relação a um presidente pressionado,
né? Então, para adquirir mais cargos, etc., eles, não vamos votar não. Né? A sociedade já está aqui, já está gritando, etc., mas aí empurram de outra forma e com a assinatura deles, como projeto de lei. Então, existem várias iniciativas no Congresso, organizações ambientalistas que estão aí agora, inclusive contundentes, pedindo a saída imediata do Ricardo Salles, mas também, e aí eu diria até principalmente, muita ação histórica de movimentos sociais, movimentos indígenas, de movimentos camponeses, sem terra, que são camponeses também, né, há décadas ou há séculos, pressionando para que as ações não sejam absolutas. Né? O conflito ele existe, não é o poder, tudo isso que vem de cima não é monolítico. Né? Ele acaba tendo que ceder aqui e ali, até porque são vidas lá embaixo. Né? Discutir o genocídio agora de Covid deve nos convidar a discutir esse genocídio histórico também. As dezenas de milhares de vidas que foram perdidas em meio a esses conflitos, ou as milhões de vidas que vieram para as cidades, ou aqui nasceram, frutos também dessa expulsão. Porque esse êxodo rural brasileiro também foi um êxodo rural movido à bala, movido à grilagem, movido à violência. Então, esse todo o cenário que a gente vê de favelas, de comunidades, enfim, sem saneamento, pobres, etc., tudo isso também é fruto desse terror que foi imposto no campo, da expulsão dessas pessoas, desses descendentes de escravos e de indígenas. A gente sempre se esquece, né, que é descendente de indígena, que boa parte da sociedade brasileira é descendente de indígena, né, e principalmente os mais pobres. Então, isso que você falou em relação à desigualdade, as desigualdades, precisa ficar claro aqui quando a gente discute isso. É um pacote, um amálgama, é um combo entre o rural e o urbano, agora, sempre com motivações históricas e geográficas, né? Tome o caso dos quilombolas. Quilombolas são descendentes de escravos que criaram refúgios em lugares distantes, inclusive, né? Por isso, por serem distantes, tem mais problemas de acesso, né, a determinados recursos. Então, não é motivo para otimismo, existem motivos diversos para disputa, para reivindicação de direitos, né? Que essa gente, que claro, com Covid também está perdendo dinheiro, em boa parte está perdendo dinheiro, alguns sempre ganham, mas essa gente vai querer recuperar a margem de lucro, a margem de renda. E aí a gente tem que estar preparada, inclusive com apoio internacional, né, para reagir. Só mais um detalhezinho que eu queria falar antes. Militares, você falou de militares. Tá? Bom, a gente noticiou domingo à noite, que o Silvio Santos ganhou 70 mil hectares, comprou a preço de banana, né, gente? Comprou 70 mil hectares na região do Araguaia, em 72. Né? O que estava rolando ali no Araguaia, ali perto, né, mais ao norte? A guerrilha do Araguaia. Bom, a gente falava do PCdoB agora há pouco. Então, o que fazia um empresário, né, já era empresário, ainda não era dono, concessionário de TV, mas era um empresário. O que fazia? O que fez ele se reunir com o Médici, um presidente ditador, Emílio Gastarzu Médici, em 1970, e 2 anos depois obter essas terras a preço de banana, numa quantidade de hectares, num tamanho de 70 mil hectares, que é muito superior ao que as pessoas tinham. Então, as pessoas podiam comprar. Só comprava, né, ou ganhava isso, terras devolutas, terras da União. Né? Ali do lado tinha terra indígena Maior de Sede, terra Chavante, que durante o governo de Dilma Rousseff foi objeto de desintrusão, ou seja, de expulsão de invasores, de fazendeiros, de desembargador.
de político, né, que tinha invadido a Terra Chavante. A terra do Silvio Santos fica ali do lado. Então, eu que falava do Curió agora há pouco, desse coronel, a gente precisa pensar no papel também da imprensa, dos donos do meio de comunicação, não é? Por que o jornal do SBT ficou fora do ar? Não foi ao ar no sábado, não é? Porque é a semana do presidente, né? Como o Silvio Santos tinha antigamente. Você é nova, muitos que estão ouvindo é nova. Mas durante a ditadura tinha a semana do presidente, que era para ele bajular o presidente de plantão, né? O Médici, o Figueiredo, o Sarney, quem fosse, né? Então, não é só o Silvio Santos que faz isso, é a maioria dos donos de meio de comunicação. Então, para discutir os latifúndios também reais, territoriais, a gente precisa também discutir os latifúndios simbólicos, e nesse sentido é muito importante que a gente esteja aqui nessa live e que daqui a pouco participe o indígena, porque é preciso dar voz a quem conta outra história, né? Neste país onde o ministro da Educação não gosta de povos indígenas, né, da palavra, não é? É preciso que a gente conte essas histórias, que o internauta que está nos ouvindo divulgue mais alguns desses dados que a gente está divulgando. Alceu, perfeito, muito obrigada. Eu vou chamar o Thiago agora. E é isso, não tem motivo para otimismo, esperança, mas tem muito motivo para luta. Então a gente segue firme na luta, em casa, isolado, do jeito que dá para fazer, né? Como você falou, às vezes numa live aqui a gente já consegue chamar mais pessoas para esse debate, e cada vez mais a gente tem os próprios povos indígenas, mulheres, negros, quilombolas, pessoas colocando sua voz, colocando, enfim, seus pontos de vista, e vamos contar a outra história, o outro lado da história. Muito obrigada. Eu ainda falo, eu não falo mais então, né? Só deixa eu deixar aqui o site, né, de Olho dos Ruralistas, para as pessoas conhecerem, adicionar no Instagram, no Facebook, no Twitter e tal, e convidar a todos, inclusive deputados e deputadas, a se informar mais sobre esse tipo de conflito, sobre essas histórias, sobre essa história, com H maiúsculo. Com certeza. Boa noite a todos. É um tabu que poucas pessoas batem, e é aquilo que define o nosso país, na verdade, né? É onde está o PIB do Brasil, onde está ali o cerne das nossas desigualdades, dos nossos desafios. Alguém colocou aqui o site, ó. De Olho nos Ruralistas, é muito bom. Acompanhe o site e sigam nas redes também para vocês se informarem sobre esses temas que a gente levantou aqui com o Alceu hoje, viu, pessoal? Alceu, obrigada. Eu vou trocar, porque infelizmente não dá para ter mais de 2 telas. Peço que você continue acompanhando e eu vou colocar o Thiago aqui agora, tá bom? Ok, boa noite também. Meu perfil, Alceu Castilho, podem seguir à vontade por aí. Abraços. Bom trabalho para todos. Alceu, muito obrigada. Boa noite. Vou puxar aqui o Thiago. Boa noite. Então. Ele já vai entrar. Ok. Beleza, vou esperar que ele entrar. Assim que ele entrar, eu já puxo ele aqui. Vou aproveitar e vou ler alguns comentários que eu estava acompanhando, não consegui ler. Aqui, ó, o Salvador de Souza mandou uma coisa super legal. O efeito simbólico dessas MPs e dessas leis, ainda que sejam evidentemente inconstitucionais, elas são sentidas na ponta, né? Então é meio que você legitimar esses crimes. Então eu achei isso muito legal. Opa, agora sim, o Thiago apareceu. Vamos aguardar aí para conectar. E é isso, né? Meio que essa MP, por mais que tipo demore para ser aprovado. Opa, oi Thiago. Oi. Tudo bem? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo, Malu, tudo bem? Tudo ótimo, Thiago. Muito obrigada por ter topado fazer essa live. Já tô assim chocada com tudo que o Alceu trouxe pra gente. Não sei se você conseguiu acompanhar. Como a gente tem um tempo reduzido, porque o Instagram limita a 1 hora, né, as lives, senão a gente poderia ficar um pouquinho mais. Eu já vou te engatando na pergunta, pedindo para você contar um pouco mais sobre seu ativismo, sobre a sua trajetória, sobre o Guardiões da Floresta. Queria que você contasse um pouco sobre esse projeto para a gente começar, para as pessoas saberem um pouco mais sobre você e sobre sua luta.
Então, primeiramente, boa noite a todos que estão nos assistindo, né? É bacana a gente poder ter esse momento de diálogo, né, Malu? Por conta de todo o retrocesso que a gente vem vivendo já há alguns anos, né? Não é de agora, mas isso acho que explode mais ainda nesse novo governo, né? Um governo que ele não está fazendo nada do que não tenha falado na sua campanha eleitoral, né? Então, nada que está sendo colocado aí é surpresa para ninguém. Isso tudo, né? O Bolsonaro nas suas falas na campanha eleitoral, ele sempre prometeu em acabar com as demarcações de terras indígenas, sempre pregou o racismo, o ódio contra as mulheres, contra os negros, contra os homossexuais, contra os povos indígenas. Então, assim, isso talvez seja algo novo para algumas pessoas não indígenas, mas para nós indígenas isso já é algo que vem da coroa, que vem da ditadura militar, que vem nesse tempo que chamam de é, democracia, né? Sim, nós, povos indígenas, nunca tivemos democracia quando a gente trata-se de falar de governo, né? Porque a Constituição brasileira, ela é bem clara, né? Quando ela diz que tem que ser demarcada e protegidas as terras tradicionalmente ocupadas, né? E tem que ser respeitada a nossa língua, a nossa crença, a nossa forma de se expressar. E delimitava, né, um prazo de 5 anos para que as terras indígenas elas fossem regularizadas e protegidas pela União. Eu tenho 26 anos e até hoje eu não vi o meu território ser homologado, né, ter o processo de demarcação finalizado. Muito pelo contrário, eu na minha infância, na minha adolescência e agora quanto adulto, eu sempre passei por situações onde a nossa terra ela é pleiteada por políticos e nós sofremos tentativas de reintegração de posse. Então lutar para nós é uma coisa que vem do berço, né? A luta ela vem quando o Antônio Tito Costa, ex-deputado da Constituinte, ex-prefeito e vice-prefeito de São Bernardo, tentou roubar um pedaço da nossa terra, alegando que ele queria fazer condomínio e depois exploração de eucalipto aqui no Pico do Jaraguá, né? Nós já passamos com o Pereira Leite querendo tomar uma área onde que nós moramos aqui, que é ao lado dessa rodovia chamada Rodovia dos Bandeirantes, né, que mais matou nossa população aqui do que tudo, né, os Bandeirantes, e essa rodovia ainda mata também, né? E aí queriam tirar a nossa comunidade para fazer posto de gasolina. Então a gente já passou por muitas situações assim que faz a gente acabar conhecendo a luta muito cedo, né? Conhecendo essa... Nós não conseguimos viver, nós acabamos tendo que resistir, nós já nascemos resistindo, né? E essa ideia dos guardiões da floresta, né? Na verdade, assim, sempre fomos guardiões da floresta. Os povos indígenas, os povos ribeirinhos, o povo que luta pelo meio ambiente, né? Todos os ativistas que estão lutando em prol da sociedade são guardiões da vida, né? São guardiões da mãe natureza. A terra, ela é vida, né? E nós fazemos parte de toda essa vida. Mas a gente teve esse ano uma coisa inusitada, né? Que foi uma construtora conseguir um alvará de manejo arbóreo aqui em divisa com a terra indígena Jaraguá, para a construção de prédios, né, de mais de 11 torres eles queriam construir para quase 2.000 moradias. Alegava que parte seria para um efeito social e parte a empresa, né, a construtora poderia fazer o que ela bem entendesse. Mas a nossa questão, quando nós fomos reivindicar que as árvores não fossem derrubadas, não era em questão se ia ter o prédio ou não ia ter o prédio. Nós não queríamos que as árvores fossem derrubadas, né? Era bem... A nossa reivindicação, no início, ela era muito clara para a construtora, né? Eles contrataram 2 pessoas para vir na aldeia para fazer barganha com a gente, para que a gente aceitasse com que eles fizessem a destruição de mais de 4.000 árvores, sem que nós fizéssemos qualquer tipo de movimento. Então tentaram fazer o que o Diruá pode chamar de suborno, né? Eles vieram tentar falar com as lideranças para tentar negociar alguma coisa para que a nossa comunidade se calasse, né, a derrubada das árvores. E nós explicamos, né, para aquelas 2 pessoas que a Tenda contratou para vir para a nossa comunidade, que se eles queriam fazer esse projeto de especulação imobiliária, primeiramente eles tinham que respeitar a Convenção 69 da OIT, né, que nos garante a consulta prévia, livre e informada, de boa fé,
que a própria Prefeitura de São Paulo tinha que ter tido antes de conceder o alvará de manejo arbóreo para a tenda, né? Eles não poderiam ter feito isso, sendo que essa ação deles poderia causar impacto na nossa vida, né? E depois eles teriam também que respeitar a portaria interministerial 060 de 2015, que nos garante que qualquer tipo de projetos, de especulação imobiliária, de estradas, de qualquer tipo de devastação que vá trazer algum tipo de impacto dentro de uma terra indígena, é preciso fazer um estudo, né, com componente indígena, né, um estudo de impacto ambiental com componente indígena que vai avaliar toda o impacto que vai causar na comunidade e saber de que forma que aqueles impactos podem ser minimizados, compensados, ou se os impactos são irreversíveis e aí a obra se torna inviável, né? Sabendo disso, né, a tenda ela não quis respeitar essas nossas reivindicações, que no caso são leis, né, são direitos, e mesmo assim tentou empurrar, né, debaixo dos tapetes ali a derrubada das árvores. E aí nós falamos para eles assim, né, eles alegaram que tinham uma autorização da FUNAI, que depois a gente descobriu que era mentira, que na verdade o que eles tinham era um documento, que eles perguntaram para a FUNAI se ali era uma terra indígena ou não. E aí a FUNAI falou assim, olha, esse terreno não é terra indígena, não está demarcado como terra indígena, só está ao lado. Mas ela apontou, né? Mas qualquer tipo de projeto ali precisa se fazer uma consulta prévia à comunidade para e consultar a FUNAI, né? Porque existe uma comunidade aqui. E aí eles usaram esse documento para dizer que tinha uma autorização da FUNAI para construir ali e tentaram nos convencer disso. Falaram assim, olha, aceita alguma coisa, porque a FUNAI já aceitou, a prefeitura já aceitou, todo mundo já aceitou, só vai ficar vocês aí de mão vazias, porque a gente vai fazer de qualquer jeito e vocês vão ficar de mão vazias. E aí nós pegamos e falamos assim, olha, nós não queremos nada, mas já que vocês vão construir de qualquer coisa e nós vamos ficar de mão vazia, então o que nós queremos é entrar naquele terreno e pedir perdão para todas as árvores que vão ser derrubadas. Nós queremos que vocês mostrem para nós as árvores que vocês vão derrubar e nós vamos rezar por elas, nós vamos pedir perdão, já que a gente não vai poder fazer nada. E aí tinha ficado esse acordo que antes deles começarem a derrubada das árvores, nós iríamos poder entrar lá e fazer esse processo de reza, né, de um ritual, porque para nós Guarani é assim. Alguns tipos de árvore, para a gente poder derrubar, é preciso se fazer cerimônias. Né? É preciso respeitar aquela árvore, porque é uma vida, né? Independente se é uma vida diferente da nossa, mas é uma vida e precisamos respeitar. E naquele momento ali eles não, né, falaram que ia deixar, e aí de antemão a gente denunciou isso para o Ministério Público Federal, querendo entender o porquê que a FUNAI autorizou isso, né? Sem consultar a nossa comunidade, o que a prefeitura autorizou sem nos consultar, e que nós não achava justo aquilo, né? Nós não achava justo a gente ter que aceitar a derrubada das árvores de qualquer jeito. E aí o Ministério Público, de vez acolher a nossa demanda e dizer não para a tenda, né, e dizer assim, olha, você tá descumprindo com legislações, você está descumprindo com leis, você não pode fazer isso, eles ficaram calados. E aí deu tempo da tenda derrubar mais de 500 árvores ali no terreno, né? Isso nos revoltou, porque nós sentimos muito, né? Nossas crianças, principalmente, né? Pergunta, se você ensina que ele não pode derrubar as árvores, por que o Juruá está derrubando, né? Por que o não indígena está derrubando? E no dia seguinte a gente entrou, né, dentro do terreno ali, fizemos aquela mobilização, né, para que o poder público olhasse para aquela situação e não deixasse acontecer. O Ministério Público, né, logo quando a gente fizemos uma ocupação, o Ministério Público chamou uma reunião de conciliação, só que não nos defendeu. Ele queria, o procurador que estava ali, ele queria fazer nós negociarmos com a tenda, metade da terra, alguma coisa assim, para que a tenda pudesse construir ainda. E nós falamos, não, nós não queremos negociar nada, nós só queremos que ela cumpra com a legislação, é só isso, é simples. Se vocês não estão querendo que ela cumpra com a legislação, é porque tem alguma coisa de errado. Porque é tão simples você ir lá e respeitar a lei, né? Não precisava de muito, nós não seríamos uma dor de cabeça, era só ir lá e respeitar a lei. E eles não queriam, nem o Ministério Público queria, nem a tenda queria, e aí foi para a Justiça Federal. Na Justiça Federal foi a mesma coisa, eles queriam fazer com que a gente negociasse com a tenda, nós não negociamos, nós continuamos na luta, né? Tinha marcado uma outra reunião de conciliação para o dia 6 de maio, né? E foi cancelado por conta da pandemia, mas aí a Justiça Federal também embargou a obra por tempo indeterminado, né?
mas também não nos dá qualquer tipo de garantia que a tenda não vai poder construir nada ali. A gente sabe que eles estão ganhando tempo com tudo isso, né? Do mesmo jeito que nós estamos aqui, tendo que enfrentar esse avanço da especulação imobiliária que vem desenfreada, que vem sem respeitar qualquer tipo de estudo ambiental e vai cada vez mais, né, derrubando a Mata Atlântica que tem aqui no Pico do Jaraguá. Nós tentamos proteger, né? Agora nós temos situações que pessoas criam fake news aí na internet para falar que nós estamos matando animais na aldeia, as pessoas passam a jogar pedra na aldeia. Nós temos a situação do Covid, que estamos com mais de 50 casos de Covid aqui na nossa comunidade, temos um morador internado no hospital, né? E a gente tem que se preocupar com tudo isso e ainda mais, né, como vocês estavam conversando aqui com o governo federal que quer fazer absurdos, né? A gente tem um ministro da Educação que diz que odeia o termo povos indígenas, a gente tem um presidente que quer criar que criou a MP da grilagem, que agora se tornou PL. A gente vem sofrendo com tudo isso, né? Nesse meio, né, de luta, das lideranças aqui da nossa comunidade, ele fez um grito dentro da nossa casa de reza, né, perguntando o que nós somos. E aí gritamos, né, somos guardiões da floresta, né? E aí isso acabou pegando assim, né, no grito de luta nosso, né? E durante a ocupação da tenda a gente continuou levando essa fala. E acabou ficando. Então, assim, o grupo Guardiões da Floresta, na verdade, ele se estende a todas as pessoas que lutam, né? Eu acho que a gente tem que ver dessa forma. Não é uma coisa que se torne burocrática ou que se torne social ou documentada, né? Cada um de nós somos guardiões da mãe natureza e precisamos defendê-la se quisermos continuar existindo nela, né? Porque a forma que a destruição ela vem avançando, né, ela vai encurtando o nosso tempo aqui. E aí é uma coisa que eu sempre venho falando, né? Muita gente pergunta se a gente fica chateado quando o Bolsonaro fala que a gente não somos seres humanos ou algo assim. Eu sempre repito, eu nunca quero me tornar um ser humano como Jair Bolsonaro. Eu prefiro ser visto como um selvagem, eu prefiro ser visto como ativista, como qualquer coisa, mas não como uma pessoa desse nível, porque nossa luta ela é uma luta justa, nossa luta ela é uma luta que é pela preservação da vida e pela garantia das novas gerações. Estava vendo documentários aí onde tem falas do Bolsonaro falando que para diminuir a pobreza tem que fazer... as pessoas têm que fazer cirurgia para não ter filho, tem que fazer laqueadura, tem que fazer isso, a população pobre tem que fazer esse tipo de coisa, né? Isso é um pensamento nazista, a própria forma de pensar desse governo, né, a sua campanha, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, é igual Hitler falava da Alemanha, Alemanha acima de tudo e Deus acima de todos. Infelizmente as pessoas votaram naquela ideia, né, de seguir a maioria, né, de estar junto com um bando, né, e aí acabaram fazendo a besteira de eleger uma pessoa dessa contra o presidente. A gente vê que muitas pessoas já entenderam que não precisava ser assim, já entenderam que agiram na ansiedade, né? Entenderam que de tantos e tantos e tantos anos que a política ela não é levada a sério por muitos políticos, que acabou as pessoas ficando desacreditadas, né? Nessa ideia do próprio sistema e faz esse tipo de burrada, né? E acaba votando em um presidente aí que tá colocando a nossa vida em risco agora. A população indígena, ela foi declarada pelo Ministério da Saúde como população de fragilidade como 14,3% da nossa população tem essa questão da fragilidade, né? Enquanto a população brasileira como um todo é 6,5%. E aí ele diz que nós se contaminamos, né, que os povos indígenas, né, a Damares, a sua ministra, diz que nós, povos indígenas, estamos nos contaminando de propósito para prejudicar o governo, sabe? Então, assim, são coisas absurdas que eu não entendo, sabe? Eu super respeito as pessoas que estão com mágoa no coração, que tem tristeza, que sofreu por conta da má política nesse país, de muitos corruptos, como o Eduardo Cunha, como vários outros políticos que estão presos aí, né? E alguns soltos também, mas nada justifica a gente querer se cegar e achar que
o racismo está certo, em achar que matar pessoas está certo, né? As pessoas precisam começar a colocar a mão na consciência e ver que o caminho não é esse, né? E agora a gente tem esse momento de reflexão através da, né? Temos a pandemia, que ela vem e traz isso, né? Esse momento de nós nos calarmos um pouco, de entrarmos para dentro da nossa casa e se aquietar um pouquinho. Mas nós também precisamos verdadeiramente refletir e levantar nossa voz contra esse sistema. Nós não podemos aceitar que a desigualdade ela venha sendo colocada da forma que é. E a desigualdade não vai ser resolvida como o presidente fala, né? Acabando com, matando o pobre. Isso não é acabar com a desigualdade. Isso é extermínio de um povo, né? Como eu falei, o ministro da Educação disse que odeia o termo povos indígenas. Eu não estou nem aí para o que ele odeia ou deixa de odiar. Nós somos povos originários dessa terra. Nós estamos aqui para proteger. Se eles não fizessem mal para a gente não precisava estar falando nada, a gente já está seguindo a nossa vida. Só que, infelizmente, nós nascemos com o nosso território sendo roubado, nós nascemos com a nossa identidade sendo nos tirada à força. E aí existe esse monte de preconceito, né? Aí as pessoas querem saber se... por que você não tem cabelo de tigelinha? Por que você não anda pelado? Por que você tem celular? Sabe por que a gente não consegue manter a nossa cultura? Por que a gente não consegue preservar a nossa cultura de uma forma sem intervenção da cultura do não indígena? Porque existem essas campanhas de missionários que entram nas nossas comunidades, forçando, querendo fazer a gente aceitar uma religião e dizendo que a nossa cultura é uma cultura pagã. Porque existem pessoas que vêm na nossa comunidade e querem nos forçar a viver dentro desse sistema. E conseguiram. Agora nós somos, né, nós temos título de eleitor, nós temos documento, mas nós não deixamos de ter a nossa cultura, a nossa crença, a nossa espiritualidade. Só que nem por isso nós vamos nos tornar seres humanos igual a essas pessoas que ficam matando o tempo todo. Eu não vejo nenhum selvagem, eu não vejo nenhum animal selvagem sair por aí criando plástico para jogar nos rios. Eu não vejo nenhum animal criando carro para fazer poluição, para acabar com a camada de ozônio, para acabar com o ar. Infelizmente, quem faz isso é o ser humano que se acha soberano a tudo, que se acha inteligente. E só vai destruindo. Vai colocando em extinção um animal, vai colocando em extinção uma planta, vai acabando com as geleiras, vai acabando com a camada de ozônio e daqui a pouco ele também está se acabando, né? Eu espero e eu torço muito para que a Terra não deixe isso acontecer. Para que, sempre que precisar, ela freie mesmo o ser humano. Porque o ser humano ele precisa de ter limite. Ele precisa de olhar para si e dizer, eu não sou soberano à Terra, eu sou parte da Terra. Né? E aí a gente vem passando por toda a situação. Então, Guardiões da Floresta somos todos nós. É eu, é você que está aí, né? É a galera que nos acompanha na luta, que luta contra a desigualdade mesmo, né? Que dá a cara a tapa e não tem medo de dizer. Eu sou contra o Jair Bolsonaro e digo para as pessoas que elegeram a eles que eu não as julgo, né? Mas eu peço que elas parem de tentar pensar com a cabeça e com orgulho e parem e comecem a pensar com o coração. Não adianta mais a gente achar que esse tipo de comportamento está certo. Não adianta mais querer encontrar argumentos para justificar as atrocidades que esse governo está fazendo. Não existe argumentos. Nós precisamos refletir e dizer basta para tudo isso. Exato. Tiago, nossa, foi assim uma aula, tudo que você falou. Eu acho que todo mundo começou ali. Viva os povos indígenas, fora Salles, fora Tenda, fora Bolsonaro. A gente, infelizmente, só tem mais 5 minutinhos e já deixo aqui para você um convite para uma próxima live para a gente falar sobre outros temas, né? Porque tem muito tema. E aí eu vou te pedir para fazer uma fala final sobre uma pergunta que você me provocou logo quando a gente estava marcando essa live, né? Como evitar o fim do mundo? Então, eu peço para você fazer uma fala final. Já te agradeço mais uma vez. Deixo o convite para uma próxima live para a gente falar bastante e mais sobre todos esses pontos que você levantou. Mas e aí, Tiago? Como evitar o fim do mundo e qual é a principal lição que os povos indígenas deixam para isso? Olha, em 1756, um guerreiro, né, chamado Sepete Araju, ele liderou as missões dos 7 povos.
As missões Sete Povos era também, tinha a influência dos jesuítas, né, que cuidavam ali dos Sete Povos. Quando o rei de Espanha descobriu como os povos Guarani viviam nas missões, né, de forma coletiva, né, onde que uma família pescava, outra caçava, outra plantava, e para que eles pudessem consumir, eles precisavam trabalhar junto, né? Então, o seu trabalho ele era dividido com todos. Isso trouxe, né, para o rei de Espanha uma preocupação, porque se os seus servos parassem para pensar que o rei também tinha que plantar, que o rei também tinha que trabalhar, e que ele também tinha que dividir para o povo, e não o povo trabalhar para dar tudo para ele e ele ficar distribuindo migalha, isso poderia trazer, né, uma rebelia contra aquelas pessoas que eram tratadas como servos. E aí, o que eles fizeram? Eles fizeram o Tratado de Madrid, onde deu as missões para Portugal, né? E dizendo ali, a tentativa era que o povo guarani se dispersasse e acabasse com aquela organização de vida, né? Uma vida que ela era comunitária, né? E funcionou muito bem naquela época. Sepete Arjuna, ele respondeu a carta dizendo que a terra não tinha dono e que resistiria, né, àquela tentativa de dispersar o povo guarani. Então teve as guerras guaraníticas na época. As pessoas que quiserem pesquisar mais sobre isso, né, é muito importante conhecer a história de um herói nacional, né, um herói do nosso povo. E o que eu penso nisso tudo é que nós temos que parar de achar que nós não temos mais reis, que nós não temos mais imperadores, que nós não temos mais pessoas que dominam a grande economia e que nos transformam em servos. Nós ainda somos servos que trabalhamos muito para que a gente possa dar todo o lucro do trabalho para um rei, para que depois ele distribua migalha entre nós. Nós continuamos vivendo isso. E nós precisamos olhar lá para o passado para ver que nós não precisamos viver assim. Nós não precisamos ter um rio em São Paulo, o rio Tietê, o rio Pinheiros, contaminado, morrendo pelos esgotos. A gente consegue fazer bacia de evapotranspiração para tratamento ecológico de esgoto e que custa muito pouco. Você planta bananeira, você planta taboa, você cria uma base de filtro e aquele esgoto ali ele é tratado e a própria natureza consegue cuidar daquela questão. Nós temos criação Thiago, de abelha nativa. Desculpa te interromper rapidinho, é que a gente só tem mais 45 segundos. E aí o Instagram vai desligar automaticamente a live. E aí, certo, mas acho que você dá um tchau pra galera e você volta para fazer uma live comigo, né? Com certeza. Então, se as pessoas pesquisar o passado, elas vão aprender a viver o futuro, né? Só não podemos fechar os olhos. E continuamos nessa caminhada, né, de lives, de resistência, de denúncias, né? Muito obrigado pela oportunidade, Malu.